Olá pessoal, vamos então a mais uma questão da Olimpíada Paraense de Química 2019, a nível de segundo ano. A questão trata de gases e diz que um cilindro de 8,2 litros de capacidade contém 320 gramas de gás oxigênio a 27 graus Celsius. Um estudante de química abre a válvula deixando escapar o gás até que a pressão seja reduzida a 7,5 atm, ou seja, a pressão foi medida somente no final, tá? Supondo-se que a temperatura permaneça constante, a pressão inicial e a massa no cilindro, e a massa de gás liberada serão respectivamente, e a gente tem algumas opções para assinalar. Então vamos primeiro anotar os dados, A questão diz que a massa de gás, eu vou chamar de M1, tá? A massa de gás oxigênio, inicialmente no cilindro, é de 320 gramas. Tá? A questão diz ainda que a temperatura permanece constante e que essa temperatura ela é de 27 graus Celsius. 27 graus Celsius é aproximadamente 300 Kelvin, É só pegar o 27 somar com 273,15 aproximadamente. Eu estou aproximando aqui, para 273, não estou considerando esse 15 que tem após a vírgula, tá? Então só peguei 27 somei com 273 que dá 300. Diz ainda que o volume também permanece constante, o volume é de 8,2 litros. Diz ainda que a pressão inicial não é dada, É o que quer. Eu vou chamar de PI, pressão inicial. Diz que o gás é o gás oxigênio. O gás oxigênio é O2, Então a massa molar do gás oxigênio é 2 vezes 16, Porque o oxigênio molecular é O2. Então é 2 vezes 16 que é 32 gramas por mol. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a pressão inicial no interior desse cilindro, tá? A pressão antes da válvula ser aberta. Para isso nós vamos considerar também a constante dos gases, que é 0,082 atm litro, passei o slide sem querer aqui, perdão, atm litro por mol Kelvin, tá? Vamos usar a equação geral dos gases, para os gases ideais. A equação dos gases ideais diz que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Observe que número de mols aqui, número de mols, é a mesma coisa que massa sobre a massa molar. Portanto, observe que eu posso pegar isso aqui e onde tem N, eu posso colocar isso aqui, tá? Posso substituir. Beleza? E passando aqui nessa equação, substituindo os valores na equação, eu posso encontrar a pressão. Então, eu posso dizer que P, que é a pressão, é o que eu procuro encontrar, vai ser vezes o volume, que é 8,2 litros, é igual ao número de mols, que é a mesma coisa que M, que é a massa molar, eu vou chamar aqui de M1, tá? M, que é a massa, sobre a massa molar, que é Mzão. M minúsculo massa, M maiúsculo massa molar, tá? A massa é 320 gramas. E a massa molar é 32 gramas por mol. Isso vezes a constante dos gases, 0,082 atm litro por mol Kelvin,
novamente para ser sem querer. Isso vezes a temperatura, que é 300 Kelvin. Observe que aqui a gente já pode cancelar algumas unidades de medida. Por exemplo, grama aqui cancela com grama, né? Observe que mol aqui também vai cancelar. Observe que Kelvin também. E observe que litro, né? Quando eu for isolar o P, esse 8,2 vai passar para o outro lado da igualdade. Então vai dividir aqui litro, né? Vai ficar litro por litro, que vai dar 1. Posso cancelar. Vai sobrar só ATM, que é o que a gente deseja encontrar, né? Assim, eu já posso logo dividir aqui 300 por 320, né, por 32. 320 dividido por 32 dá 10, tá? Ou seja, é simplesmente você pegar 32, deixa o zero aqui de lado. Imagine você está dividindo 32 por 32, que dá 1. E acrescenta uma casa, né, que é o zero, fica 10. Depois você já pode pegar o 10 e multiplicar por 0,082. É simplesmente andar uma casa decimal, então a vírgula vai vir para cá, né? Vai ficar 0,82. Portanto, posso dizer que a pressão vezes 8,2 é igual a 0,82 vezes 300. E a unidade aqui que sobrou foi ATM, que é exatamente o que a gente procura. E, portanto, a pressão, isso aqui que eu estou querendo encontrar é a pressão inicial, tá? E, portanto, a pressão, isolando aqui, esse 8,2 passa para o outro lado dividindo, vai ser igual a 0,82 vezes 300 ATM, tudo isso dividido por 8,2, tá? Esse 8,2 aqui. Pronto, dividir 0,82 por 8,2 vai dar 0,1, tá? Quando você pega 0,1 e multiplicar por 300, vai dar 30. Então o resultado é 30 ATM. Pronto, primeira parte do problema já foi resolvida. Observe que com isso você já elimina aí 1, 2, 3 opções, porque você já sabe agora que a pressão é 30 atm, a pressão inicial, e portanto só pode ser letra A ou letra B. Aumenta aí a probabilidade de acerto em um chute, digamos assim, que você não saiba terminar, você tem aí um chute de 50%, né? Você vai chutar uma de duas. Então, continuando, a gente vai calcular agora a massa inicial. Para isso, o que eu vou precisar saber? Eu vou precisar saber a massa que ficou no cilindro, tá? E para isso eu vou usar a pressão final. Acho que é conveniente usar o outro slide, tá? Para a gente não ficar tão apertado assim no espaço. Então, a pressão final, vou chamar de PF, é de 7,5 atm. Tá? Então a gente tem, o volume é o mesmo, o volume é 8,2 litros, né? A gente vai usar a mesma relação lá para número de mols, que é massa sobre massa molar. Só que nesse caso eu vou chamar de massa 2, tá? É a massa final, a massa após a válvula ser aberta e posteriormente ser fechada, né? E então é isso. Dando continuidade, vamos usar, né, a equação geral dos gases. Vamos dizer que a pressão final vezes o volume vai ser igual a massa 2 sobre a massa molar vezes R, a constante, vezes a temperatura. A temperatura também permaneceu constante, é 300 Kelvin, tá?
Então, substituindo aqui os valores, nós temos o seguinte, nós temos 7,5 atm vezes 8,2 litros igual a M2, que é o que a gente deseja encontrar, sobre a massa molar, que é 32 gramas por mol. Isso vezes 0,082 atm litro por mol Kelvin. Isso vezes 300 Kelvin, tá? Vamos logo cancelar algumas unidades para ficar mais limpo, né? Fica mais fácil de trabalhar, mais claro, digamos assim. Então observe que a ATM já vai cancelar, né? Porque quando eu isolar M aqui desse lado, esse ATM vai cancelar com esse. Então vou cancelar logo. Tudo que aparece duas vezes aqui vai se cancelar, tá? Kelvin aqui também cancela. Mol também, né? E litro também. Então, resumindo aqui para ficar mais limpo, vai ficar 7,5 vezes 8,2 igual a M2 sobre 32 gramas vezes 0,082, tá? Eu não tinha colocado 2 antes, vezes 300. Pronto, ficou bem mais limpo aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar, tá? A gente vai isolar esse M2 aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Esse 32 que multiplica, aliás, que divide desse lado da igualdade, vai passar para o outro lado multiplicando, tá? E esses valores aqui que multiplicam, 0,082 e 300, passam para o outro lado dividindo. Em resumo, vai ficar assim. M2 vai ser igual a 7,5 vezes 8,2 vezes 32 gramas dividido por 0,082 vezes 300. Fazendo a continha, observe que dá para facilitar algumas coisas aí, né? Por exemplo, dividir 8,2 por 0,082. Quando você fizer as continhas aí, você vai encontrar 80 gramas, beleza? Essa é a massa 2, a massa final. Então a massa liberada é exatamente igual a isso, né? A massa 1, que é a massa que existia no início, menos a massa 2, que é a massa que passou a existir depois que essa quantidade de gás foi liberada, tá? A massa final. Pronto, isso sim. Massa 2, só para reforçar, para corrigir essa confusão que eu fiz. Massa 2, massa que restou no final. Massa 1, a massa que existia no início, que é 320. E a massa 2, a gente encontrou 80 gramas. Fazendo isso, né, a massa liberada vai ser igual a 320 menos 80. Isso dá 240. Isso sim é a resposta. E voltando lá até a questão, a gente vai encontrar que a resposta está na letra A. 320 atm era a pressão no início e foi liberada, a massa de gás que foi liberada foi 240 gramas.